Oi, gente. Meu nome é Kim, eu sou psicólogo clínico e estou aqui com vocês neste vídeo para falar a respeito do livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. A Brené Brown, ela não é psicóloga, mas a pesquisa dela é muito interessante e aplica-se muito do que ela está falando aqui dentro da minha área. Esse livro ficou bastante famoso, a Brené Brown ficou bastante famosa, de modo que eu resolvi trazer um pouco do conteúdo da autora para vocês, tá? A Brené Brown, para quem não sabe, ela tem a formação em serviço social e aí ela faz essa pesquisa muito interessante a respeito de temas como vergonha, vulnerabilidade, etc e tal. Então, eu vou começar lendo algumas coisas que ela coloca. O vídeo de hoje eu vou falar a respeito da introdução, do prólogo, falar um pouco a respeito da ideia geral do livro, tá? Ela começa com um discurso do Theodore Roosevelt, que eu achei bem interessante. E tem uma frase que ela destaca que é: vulnerabilidade não é conhecer vitória ou derrota, é compreender a necessidade de ambas, é se envolver e se entregar por inteiro. Difícil, né? Fácil de falar, bonito de falar, mas bem difícil de fazer. A Brené Brown, nesse livro, ela é um tanto assim corajosa no sentido de que ela se expõe muito, ela fala muito da vida pessoal dela. E essa ideia da vulnerabilidade enquanto algo que não tem nada a ver com vitória ou derrota é algo muito difícil para nós hoje em dia. Nós vivemos numa sociedade extremamente competitiva. Essa ideia da sociedade de consumo, das pessoas enquanto produtos, faz com que essa competitividade apenas aumente. Só que ela aumenta de uma forma um tanto assim sutil, vamos dizer assim. Embora não seja tão sutil, mas é de uma forma sutil. No sentido de que não é mais aquela competição da era industrial em que eu realmente quero destruir você. Eu simplesmente começo a aumentar o meu número de seguidores, eu simplesmente começo a aumentar o meu valor de mercado e com isso eu destruo você. Então não são ataques, às vezes, tão diretos, são ataques mais sutis. E essa ideia de competir dentro deste consumismo, de se tornar cada vez um produto melhor a ser usado e vendido pelos outros, está cada vez mais acirrada. A gente vê isso no Instagram, por exemplo. Né? O Instagram, há muito tempo, deixou de ser uma rede de postagem onde eu coloco para as pessoas que me importam algo sobre a minha vida. Hoje em dia a gente sabe que o Instagram é uma ferramenta de competição social enorme em que o que eu quero de verdade é o maior número de pessoas me dando like e gostando das fotos que eu coloco. Né? Então isso é bem interessante porque mostra exatamente esse ponto da Brené Brown. A vulnerabilidade não tem nada a ver com esta exposição de Instagram, de Facebook, seja lá a mídia social que você usa, ela não tem nada a ver com isso. Porque esse é um desejo de expor algo bem específico, bem planejado. E isso é muito diferente de estar vulnerável, ou seja, de você estar aberto a algo. Tá? Esse desejo do Instagram tem mais a ver com essa outra frase dela, que é: ser perfeito e a prova de balas são conceitos bastante sedutores, mas que não existem na realidade humana. Em vez de nos sentarmos à beira do caminho e vivermos de julgamentos e críticas, nós devemos ousar aparecer e deixar que nos vejam. Isso é vulnerabilidade. Isso é a coragem de ser imperfeito. Isso é, na visão dela, viver com ousadia. Ou seja, viver com ousadia é algo no sentido de: eu não quero ganhar de você. Eu simplesmente me mostro. Não importa se eu vou ganhar ou perder. Esse ato de mostrar-se é a ousadia. Eu vou dar uma propaganda minha, eu tenho uma frase que eu falo assim: a maior ousadia nossa no mundo atual é se amar do jeito que nós somos, sem ter o que pôr nem o que tirar. E, de certa forma, eu encontrei eco da minha frase nesses escritos aqui da Brené Brown. Em que é isso? Não é ganhar. Não tem a ver com o número de likes que eu vou ter, não tem a ver com as pessoas que vão falar ou comentar sobre o que eu escrevi ou não. Não tem a ver com isso. Tem a ver com o simples ato de eu me mostrar. Tá? Na introdução, ela fala um pouco a respeito da vida dela, como eu falei, e ela coloca sobre armaduras que ela usou ao longo da vida dela, e coloca assim: cada tática era construída sobre a mesma premissa: manter todo mundo a uma distância segura e sempre ter uma saída estratégica. Isso é tipo guerra,
né? Pessoas que têm um treinamento militar mais forte, sempre que elas vão em algum lugar, elas sentam e dão uma olhada no ambiente. Onde é que está a minha rota de escape? Então isso é viver essa tensão emocional. Por onde é que eu escapo? E isso eu não estou falando de uma forma concreta, no sentido de por qual caminho, por qual porta eu saio correndo, mas é emocionalmente. Qual é a frase que eu vou falar que vai fazer o outro calar a boca? Qual é a forma que eu vou usar para ficar imune aos comentários de alguém? De que maneira eu vou desconectar e vou fingir que nada está acontecendo, né? Então, essas perguntas, elas são bem importantes dentro desse trabalho, porque é exatamente assim que a gente cria o oposto, né, da ideia de imperfeição, o oposto da ideia de vulnerabilidade. A maior certeza que eu trouxe da minha formação em serviço social é esta: estamos aqui para criar vínculos com pessoas. Fomos concebidos para nos conectar com outros. O que ela coloca vai de acordo com muitas pesquisas dentro da área da psicologia que mostram o tamanho da importância de não apenas termos relacionamentos sociais, como termos relacionamentos sociais saudáveis. Também vai na área da neurologia, se a gente for pensar nos neurônios espelhos e no papel que a socialização tem no desenvolvimento do cérebro e na manutenção das sinapses funcionando de forma adequada. Por exemplo, um pesquisador mostrou o quanto que o simples fato de abraçar alguém todos os dias, e não estou falando de um abraço gigantescamente longo, estou falando de simplesmente abraçar alguém, tem na nossa neurologia. Tem pesquisadores que mostram que, por exemplo, você fazer cafuné num cachorro, num gato, durante 5 minutos por dia, atenua em até 60% os sintomas de depressão. Então, nós não estamos falando de uma coisa pequena, nós estamos falando de uma coisa muito grande, muito forte, que é o contato com as pessoas. Agora, aqui tem uma ressalva que eu sempre gosto de fazer, que é assim: existem pessoas que são mais introvertidas e pessoas que são mais extrovertidas, tá? O introvertido é uma pessoa que gosta de contato social tanto quanto o extrovertido. Isso é bem importante deixar frisado. Qual que é a diferença básica entre extrovertido e introvertido? A pessoa extrovertida, ela no contato social, ela se alimenta daquilo. E aquilo vai gerando mais energia nela. É aquela pessoa que chega meio borocochô numa festa e simplesmente pelo fato de estar numa festa com outras pessoas, ela vai se animando. O introvertido é o contrário. É a pessoa que entra com energia numa festa e com os relacionamentos, aos poucos, ela vai ficando um pouco mais amoadinha. Ou seja, ela perde energia no contato social. O contato social é, entre aspas, desgastante. Não é que desgasta ela, mas é que ela gasta a energia para fazer isso. Entendem? Então, eu sempre faço esse parênteses porque é importante entender que, embora o contato social seja importante, dependendo desta oscilação de temperamento, as pessoas vão ter uma necessidade maior ou menor de contato social e vão ter uma necessidade do tipo de contato social também diferente. Então, por exemplo, enquanto para o introvertido, uma conversa reservada com alguém pode ser suficiente para ele alimentar-se de contato social, para uma pessoa mais extrovertida, talvez ela precise de um evento um pouco mais forte. Você está entendendo? Então é muito importante fazer essa leitura aqui em cima disso, porque senão as pessoas tendem a ficar presas, porque você tem que sair, tem que fazer festa, e tem que festar um monte, tem que ir em balada, e oba-oba e alegria. E não é bem isto o que é a questão do contato social quer dizer. É contato social. Agora, dependendo da pessoa, vai variar também a forma pela qual esse contato se dá, a frequência, a intensidade. Né? Muito bem. Aqui ela fala algumas coisas a respeito da vida plena, né? E ela coloca que viver plenamente quer dizer abraçar a vida a partir de um sentimento de amor próprio. Ela coloca também que a pessoa plena cultiva a autenticidade e se liberta do que os outros pensam. Cultiva a autocompaixão e se liberta do perfeccionismo. Cultiva o espírito flexível, se liberta da monotonia e da impotência. Cultiva gratidão e alegria e se liberta do sentimento de escassez e do medo do desconhecido. Cultiva intuição e fé, se liberta da necessidade de certezas. Cultiva criatividade, se liberta da comparação. Cultiva o lazer e o descanso,
se liberta da exaustão como símbolo de status e da produtividade como fator da autoestima. Cultiva a calma e a tranquilidade. Se liberta da ansiedade como estilo de vida. Cultiva tarefas relevantes. Se liberta de dúvidas e suposições. Cultiva risadas, música e dança. Se liberta da indiferença e de estar sempre no controle. Aqui a gente tem um monte de coisa bem bacana, né? Porque ela fala cultiva algo e se liberta de algo. E eu acho bem interessante essa parte onde ela fala do que a gente se liberta. Porque, de certa forma, ela está fazendo uma comparação. Então, por exemplo, cultiva o espírito flexível e se liberta da monotonia e da impotência. Cultiva intuição e fé, se liberta da necessidade de certezas. Quem não busca por certezas na vida? Eu vejo isso no consultório o tempo todo. Certeza, certeza, certeza. Quero ter certeza de que ela gosta de mim. Quero ter certeza que o meu empreendimento vai dar certo. Eu quero ter certeza que ninguém vai rir de mim. Eu quero ter certeza que eu sou amado e por aí vai. E isso não existe. Né? Então, viver plenamente envolve nós aceitarmos as imprevisibilidades da vida e que a gente pode sofrer. É interessante perceber isso. Quando você acredita que tem uma forma de escapar do sofrimento, você está fugindo de uma vida plena, porque a vida plena inclui isso. E sorri apesar disso. Tá? Então, ela fala aqui, a definição de vulnerabilidade se baseia nos seguintes ideais. Amor e aceitação são necessidades irredutíveis de todas as pessoas. Ou seja, é importante a questão dos relacionamentos sociais. Amar e ser amado, aceitar os outros e se aceitar. São coisas fundamentais. Porque é importante entender o que ela entende por vulnerabilidade. Ela vai explicar mais tarde exatamente, mas aqui são algumas ideias básicas. Se os homens e mulheres que entrevistei na pesquisa fossem divididos em dois grupos, aqueles que têm um senso profundo de amor e de aceitação e aqueles que lutam para conquistar isso, apenas uma variável os separaria. Aqueles que amam e vivenciam a aceitação simplesmente acreditam que são dignos disso. Eles não têm vidas melhores ou mais fáceis, não têm problemas menores e não passaram por menos traumas, falências ou separações. Ou seja, aqui ela mostra que a autoaceitação, ser vulnerável, não é algo que vai te privar de problemas na vida. Bem pelo contrário, vai te manter exatamente no mesmo nível. Por isso que eu volto a falar. A plenitude envolve a aceitação do lado, entre aspas, bom e do lado, entre aspas, ruim da vida. A preocupação principal de indivíduos plenos é viver uma vida orientada pela coragem, pela compaixão e pelo vínculo humano. E aqui tem algo interessante que é assim, a gente sempre fala pelo que vale a pena viver. Mas tem um outro pensamento que é assim, pelo que vale a pena morrer. E eu acho esse pensamento muito mais denso e mais profundo, porque assim, essa questão nos leva a pensar assim, se eu fosse morrer, como eu viveria a minha vida? Se eu soubesse que eu ia morrer daqui a um mês, como eu viveria a minha vida? Geralmente o que as pessoas fazem é pegar tudo que elas não fizeram e botar nesse período de tempo. Isso mostra que elas não estão vivendo uma vida muito boa. Porque se a vida que elas estão vivendo é uma vida ousada, é uma vida com coragem, é uma vida onde elas estão se realizando enquanto pessoas, elas não querem abrir mão disso para viver alguma outra coisa. Você só vai querer abrir mão da tua rotina se ela for uma rotina que não te serve, se ela for uma rotina que te aprisiona, ou seja, se ela for uma rotina que não é plena para você. Mas se ela é uma rotina que é plena, você não vai querer abrir mão dela, não importa o que aconteça. Ou, ganhei na Mega Sena, nunca mais vou trabalhar. É porque teu trabalho muito provavelmente não te faz feliz. Tá? As pessoas plenas identificam a vulnerabilidade como um catalisador de coragem, compaixão e vínculos. Na verdade, a disposição para estar vulnerável foi o único traço claramente compartilhado por todas as mulheres e homens que eu descreveria como plenos. E aqui tem algo importante porque ela fala em disposição, ou seja, a vulnerabilidade, ela não é apenas uma questão de estar ou não estar, ela é uma questão de você desejar isso. Você buscar voluntariamente estar vulnerável. Gostou do desafio? 2020 está começando, você tem muito tempo para topar o nosso desafio. Então aqui, mais tarde, ela coloca assim...
Desde o início das minhas pesquisas, abraçar a vulnerabilidade surgiu como uma temática importante. A relação entre esta e as outras emoções que estudei ficou clara para mim. Só depois de 12 anos investigando cada vez mais fundo essa questão, compreendi o papel que a vulnerabilidade desempenha em nossas vidas. Ela é o âmago, o centro das experiências humanas significativas. Essa nova informação me trouxe um grande dilema. Por um lado, como é possível falar sobre a importância da vulnerabilidade de forma honesta e relevante sem que eu mesmo esteja vulnerável? Por outro, como é possível estar vulnerável sem sacrificar a própria legitimidade como pesquisadora? Ela está falando aqui dela enquanto pesquisadora, mas ela também está falando dela enquanto pessoa. Ou seja, essa ideia de estar vulnerável é muito bacana. Mas como a gente coloca isso na prática? Porque as pessoas têm uma noção errada e distorcida a respeito da vulnerabilidade, assim, que estar vulnerável é você falar tudo para qualquer pessoa o tempo todo. Ela mais tarde vai falar nos próximos capítulos que não é isso. Né? Ser vulnerável não é ser bobo. Tá? A vulnerabilidade ela não vem com como é que eu posso dizer assim, uma negligência do teu amor próprio. Porque justamente aqui, quando eu falei anteriormente, amor próprio e autoaceitação são partes constituintes da vulnerabilidade. A ideia de estar vulnerável é justamente para a gente poder sentir o que está acontecendo conosco. E ao sentir mais, nós temos mais acesso às nossas experiências. E isso é importante. A vulnerabilidade ela entra como um eixo muito importante dentro da pesquisa da Brené Brown, que por mais paradoxal que possa ser, não começou a querer tratar da vulnerabilidade, começou a querer tratar de outros assuntos. Mais tarde no livro ela fala a respeito disso. Né? Ela não queria estudar a vulnerabilidade. Ela acabou caindo neste tema como a consequência da pesquisa dela. E ela percebeu a importância desse tema justamente por causa disso, como ela fala aqui anteriormente. A disposição para estar vulnerável foi o único traço claramente compartilhado por todas as mulheres e homens que eu descreveria como plenos, ou seja, pessoas plenas tendem a se tornarem vulneráveis em relação aos seus sentimentos, mas eles não são bobos ou negligentes em relação a isso. Né? Muito bem. Ela fala aqui de uma palestra que ela vai dar na TED, né? Em que ela se sente profundamente exposta e vulnerável. E é bem interessante as reflexões que ela faz mais tarde a respeito disso, porque muitas pessoas vão fazer comentários muito maldosos a respeito dela. Tá? E ela fala a respeito da experiência dela enquanto pessoa de ouvir aquelas críticas do tipo assim, você está muito gorda, teu cabelo tá feio, você deveria falar sobre autoestima mesmo, porque estando gordo desse jeito você nunca vai conseguir se sentir bem com você mesma. E ela fala isso aqui no livro, né? Então, assim, é bem interessante de perceber essa exposição dela aqui na obra. E quem conhece pesquisador sabe que pesquisador geralmente é uma pessoa muito recatada e não fala muito a respeito de si próprio, justamente para falar a respeito mais da pesquisa. Mas esta forma de falar a respeito da pesquisa, falando a respeito de si, coloca a questão da vulnerabilidade em tona. Bom, então, esse foi o prólogo do livro, tá? Espero que tenha dado uma boa aquecida para vocês e nas próximas semanas eu vou trazer os outros capítulos deste livro bacana. Certo, gente? Encontro vocês na próxima e convido todos vocês a me seguirem no Instagram e lá no Facebook, onde eu tenho os meus canais, o Joaquim.roula.neto e o Joaquim Neto Psicologia Clínica no Facebook. Vocês já conhecem meus vídeos do YouTube, também convido vocês a conhecer o meu podcast, o Pod Terapia em Gotas, ok? Um abraço grande e até a próxima.